Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu estou nesse momento para dar continuidade a um projeto que tenho denominado A Bíblia Respondendo a Bíblia. A Bíblia sendo a boca de Deus, não há pergunta que não tenha uma resposta dentro da própria Bíblia. Nós temos a resposta. As pessoas se preocupam em fazer perguntas e outros dão as respostas que elas acham que está certa. Vejamos, alguém me perguntou insistentemente se Maria teve mais filhos. Aliás, a pergunta foi se a Virgem Maria teve mais filhos. Falei, rapaz, é meio complicado. Vamos pegar a Bíblia e vamos procurar. Em princípio, abrimos a Bíblia em Isaías, capítulo 7, versículo 14, e lemos o seguinte: por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Quem fez essa profecia foi exatamente Isaías, que teve o seu ministério profético com início em 754 antes de Cristo. Então, 754 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, não contente, nós lemos também Isaías 9:6. Foi outra profecia, onde ele disse o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele insistiu: mas eu não quero saber isso. Eu quero saber se Maria teve mais filhos. Eu falo, aguarde. Possivelmente nós vamos chegar a uma resposta. Falei, João, evangelista João, no capítulo 3,
versículo 16, ele nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito nos passa a ideia de filho único, unigênito. No caso de Maria, Jesus não foi o filho unigênito, e sim primogênito, que nos passa a ideia de nascimento da espécie em primeiro lugar. Nasceu um carneirinho, o primeiro. É o primogênito. Ou seja, algo que ou alguém que nasceu primeiro. Lucas, capítulo 2, versículo 7, nos diz o seguinte: e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, 7. E ela deu à luz o seu primogênito. Se Maria não tivesse tido mais filhos, Jesus não seria o primogênito. Seria a mesma coisa que ele foi de Deus, o unigênito de Maria. Vejamos, para melhor entendimento, vamos procurar na internet a respeito do parto. Então, fomos à internet. A internet me responde o seguinte: o parto pode ser normal ou pelo procedimento chamado cesariana. O nome tem sua raiz etimológica na palavra latina caedere, que significa corte, cortar. Algumas fontes historiográficas remetem ao nascimento do general romano Júlio César, que nasceu no ano 100 a.C., porém que foi retirado do ventre de sua mãe, Aurélia, após a morte dela. Os relatos do primeiro parto em cesariana, com a mãe viva, remontam no ano de 1500 depois de Cristo, realizada por um leigo chamado Jacob Neuffer. Aí a pergunta, irmão Josué. Falei, bem, vamos aguardar que não está ainda na hora de respondê-la. Vamos primeiro responder como nasceu Jesus.
para entender melhor ainda, uma vez que nós já entendemos que Jesus não nasceu de cesariana. Por quê? Maria continuou viva depois que teve Jesus. Então, se não foi através de cesariana, foi um parto normal. Então, como nasceu Jesus? Eu gostaria de esclarecer uma coisa. A concepção de Jesus foi sobrenatural. Através do Espírito Santo, não vou ler, porque vai tomar muito tempo, mas os irmãos e os amigos fiquem à vontade para ler Mateus 1:18 e Lucas 1:31. Então, bem entendido, a concepção de Jesus foi sobrenatural. Porém, o seu nascimento foi normal, como qualquer bebê. E teria que ser em cumprimento à profecia de Isaías que eu li lá atrás. Ou seja, lá no princípio. Isaías 7:14. Então, Maria deixou de ser virgem no instante em que deu à luz o menino Jesus. Era plano de Deus esse acontecimento. Era plano de Deus. A partir de então, passado o período de resguardo, conviveram normalmente e tiveram muitos filhos. Então, eu encerraria este vídeo respondendo: Maria teve mais filhos? Sim, Maria teve mais filhos. Quero confirmar essa resposta no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, que diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, meu companheiro, meu interlocutor, não gostou da resposta, mas não teve argumento para que eu conduzisse, me deixasse em condição de conduzir as falas mais à frente. E esse é o meu ponto de vista. Agora gostaria de encerrar perguntando o seguinte: o que altera se Jesus teve mais irmãos ou não? Jesus é o Filho unigênito que Deus nos deu para nos redimir de nossos pecados, de nossas falhas, de nossos erros.
Os irmãos de Jesus, ou Maria, nada fizeram por mim e por você. Quem o fez foi Jesus de Nazaré. E eu encerro esta fala agradecendo a Deus por me iluminar sempre, por me permitir, através dos meus estudos, o conhecimento. Agradeço-o pela sabedoria a qual ele me propicia e pelo discernimento que ele me dá. Espero que Deus continue abençoando você e a todos os seus. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.